Olá, pessoal! Voltamos aqui com o nosso curso que visa abordar aí nosso olhar sobre o estudo de caso dentro do serviço social. Aqui eu estou trazendo, né, um modelo fictício de um laudo social. Esse laudo ele está presente dentro do e-book do curso Instrumentais para a Perícia Social, e eu trouxe ele aqui para que a gente possa olhar um pouco, né, para essa realidade do estudo de caso dentro da atividade da perícia social, né, e muitas vezes, né, dentro da própria condição da perícia judicial. O que a gente entende é que é um trabalho, assim, digamos, um tanto quanto solitário, do aspecto, né, que a gente não vai poder contar com aquelas discussões de caso, né, com um debate multiprofissional, né, muitas vezes é um trabalho que o profissional faz ali sob o efeito de uma demanda, né, e que ele recebe ali um processo, tá, que tem muitas vezes, né, ali informações elementares, mas que ele é solicitado a realizar um estudo social, e nesse caso aqui eu vou partir daquela condição de alimentos que a gente falou na última aula, e eu gostaria de mostrar para vocês como que, dentro já de um laudo elaborado, a gente pode ter a condição do estudo de caso já presente, né? O fruto do estudo de caso presente. Por quê? Você vai receber, né, o que acontece em geral é uma peça processual, né? Assim, do âmbito jurídico tal qual, né? Ali tem aquelas informações de solicitação, né? Daquilo que já foi ali a composição das partes iniciais. Do aspecto social, ainda precisa de um olhar elaborado, né? Para que contribua para esse olhar, né, daquele que vai ser, né, o julgador, né, da fixação ali do valor dentro de uma realidade social que é, né, ali designado profissional para estar realizando. A partir daí, a principal dúvida que gera para os colegas é quais fatores, né, como se fundamentar, o que é pertinente apresentar dentro dessa análise. E aí eu trouxe um pouco, né, no vídeo anterior para vocês, onde a gente começa a ampliar o nosso olhar, né, para, digamos assim, ampliar dentro desse estudo de caso, né, esse olhar que vai compor o nosso relatório, né? Então, a gente, obviamente, vai ainda fazer uso, né, daquilo que é a instrumentalidade, né, profissional, para que possa colher esses dados, né? Mas esses dados, né, vejamos, já estarão fundamentados, né, elencados a partir da abordagem do estudo social. Aqui a gente vai ver pela redação que o estudo de caso não apontou só uma demanda, né, material, digamos assim, né, que poderia se assentar naqueles critérios clássicos que eu falei no vídeo anterior, né, que é renda, condições de habitação, né? Mas eu trouxe ali naquele vídeo anterior elementos que deveriam subsidiar também, né, essa construção tal qual, né, o relacionamento familiar, as circunstâncias que demandaram até a separação, e da forma como a gente percebe que esse laudo analítico, né, ele é apresentado, o relato analítico, ele já traz já essa problematização que o estudo de caso apontou. Então, vejamos aqui como que ficou, né, aqui você já está vendo o laudo pronto, né? E diz assim: por meio das abordagens realizadas, foi possível perceber, sendo reafirmado no relato da genitora, que o tema da provisão desencadeou o próprio processo de separação. Olha só, e distanciamento dos pais, né, do menino que precisa aí ser provido. Então, essa visão aqui eu só tive porque no estudo de caso eu já tinha tido a percepção que eu deveria colher um pouco desse ambiente anterior da relação familiar. Mas por que isso
foi importante? Tá? Aqui já traz para nós um indício de conflito, né, daquilo que pode impactar posteriormente na fixação desse valor, né? E a gente tem aí o relato, né, levantado de que, por parte do pai, a perda de incentivos e benefícios ofertados trouxe, né, uma condição que motivou a mãe, né, a entrar com essa medida judicial. Então, olha aí, a gente já teve até um contexto que originou a própria ação. Então, as promessas não cumpridas de envio da provisão geraram um quadro de vulnerabilidade para Silvana e o filho, bem como minar o relacionamento amistoso que havia depois da separação. Olha, isso daqui como que foi possível perceber? Porque no estudo de caso, levantou-se, cogitou-se a necessidade de conhecer um pouco desse ambiente familiar, desse contexto anterior a essa solicitação, né? Então, a gente vê aí até uma reincidência, né? Porque, na verdade, o que tinha era uma contribuição voluntária, mas que, à medida que ele julgou, né, ali o pai, que não tinha mais a condição, começou a retrair e até se ausentar, né? Então, a mãe se viu na necessidade de fazer essa medida judicial. Então, a gente, né, tem uma percepção, fruto da bibliografia, né, fruto daquilo que é a condição de entender mesmo, né, a possibilidade que permeia essa família, de que a autora, né, como analisa a condição, vem dizendo que, né, muito do que aconteceu na relação com os filhos, no período da separação, já vinha acontecendo antes. Há a intensificação de algumas tendências, o surgimento de outras e, sobretudo, a conscientização de antigas dificuldades que surgem menos encobertas no novo contexto. Então, né, a autora, que já trabalha nessa perspectiva de entender essa relação de separação, né, ela já até justifica o que a gente achou no estudo de caso. E continua, né, ali o nosso relato. Além das demandas com educação, alimentação e moradia, a criança de 10 anos passou a desenvolver comportamentos e reações que aumentaram as despesas com medicamentos e terapias, né? Foi levantado nos dados socioeconômicos, o que efetivamente a mãe não consegue prover sozinha, com seu único rendimento de 2 salários mínimos. Também passou a prover o aluguel do valor de R$ 200, que antes era dividido com uma tia, avó, que retornou para seu estado de origem, como forma de subsidiar seu rendimento familiar. Foram esclarecidas formas de habitação, né, de habilitação e programas socioassistenciais. Então, a gente tem aqui um condensado, né? Por que eu estou querendo chamar a atenção? Porque eu leio muitos laudos, né, de colegas que fazem, assim, às vezes, tabelinha, né, de gastos, né, como que é ali a vida, né, de provisão, né, de renda dessas famílias. O que, do aspecto da clareza do relatório, complica, né? Então, é necessário que a gente tenha aí essa visão mais enxuta de trazer as informações. Aqui, do aspecto do pai, que possui uma nova família, apesar das perdas financeiras, como justifica, permanece um padrão de vida que consegue prover viagens de lazer e a manutenção de alguns bens, como carros de diferentes estilos, né? Totalmente oposto daquilo que a mãe e a criança estão vivendo. E aí a gente, né, busca entender esse comportamento a partir da literatura, né? Que entender que a separação traz uma reorganização social, econômica, psicológica, né, e que necessita de revisão de metas e de valores, já que a separação pode implicar em suspensão de metas e valores antes compartilhados. A nova fase iniciada pelo rompimento deflagra também um período de reconstrução, né? Entretanto, né, aí trazendo já elementos dessa família que estamos analisando, a genitora apresenta muita dificuldade de reconstrução, pois toda a manutenção com o filho recai sobre ela. E aí, né, a gente já trouxe elementos socioeconômicos, relação familiar, demandas da criança, né, assim, num relato super enxuto, que não demandou um grande relatório, né? E aí a gente parte para o parecer. O contexto evidenciado pelas partes em questão pode ser descrito como uma situação conflituosa, que traz uma necessidade de atenção,
e constância do diálogo agravado pela condição de saúde da criança. A criança demonstra ser bem cuidada pela genitora e que fornece todos os recursos possíveis, né, do acompanhamento especializado. Partindo do pressuposto que os genitores possuem a função de resguardar direitos dos filhos e oportunizar a segurança afetiva e material, ambos deverão ter a consciência de que o pai e a mãe não podem ser encarados como visitas, e sim como partícipes de uma convivência familiar e comunitária saudável, e que eles terão que restabelecer um acordo. Fica, frente ao exposto, sugere-se a fixação da pensão alimentícia ao genitor. Então, eu espero que vocês tenham tido a percepção, né, do que o olhar ampliado, né, dentro da construção do estudo de caso contribuiu para né, esse conteúdo que a gente apresentou aqui nesse laudo, ainda que, né, fictício, mas dá aí para que a gente tenha a percepção, né, de como que lá do estudo de caso, né, levantando várias variáveis incidentes sobre aquela problemática, a gente conseguiu colher elementos não dados, né, nos relatos anteriores, assim, na peça processual, mas que, com um olhar especializado do assistente social, conseguiu extrair e que pode ali ter, né, bons indicativos para o julgador que vai, né, fixar ali aqueles valores. Então, vou ficando por aqui, vamos avançando no nosso curso.